o som. Teste, 1, 2, 3, testando. Descambou, festival multicultural, que acredita na cultura de escambo e na possibilidade interativa de trocas e parcerias que incentivem a economia colaborativa. A primeira edição é financiada pelo edital Profac, Mostras e Festivais. Escambo, né? Bonito, né? Eu queria escrever uns versos para matar o tempo, a saudade, a vontade, para saciar a sede, o desespero, a febre, o silêncio. Eu queria escrever umas palavras ainda que soltas, qualquer coisa que me lembrasse que eu ainda tô aqui dentro, como eu tô fora, fervendo. Mas meu filho acordou 10 vezes noite passada, de 10 em 10, 20 em 20, 30 em 30. Parecia fazer seus próprios versos com a madrugada. Eu dei o peito esquerdo, esse que tá sempre mais cheio e mais para baixo, incontáveis vezes. Até que na última deixei ele recostado. Escrever versos com a cria no braço não é tarefa fácil. Ainda que tanta tecnologia e tendinite estejam já processadas, entranhadas. Escrever versos parece ninharia diante do caos apocalíptico. Perfume de Poliana. Mas experimenta engolir a palavra. Vê se desce macio esse enrosco. Junta com a maçaroca do choro dos dois acordados. De 30 em 30 até às 6h30, com sorte. Experimenta deixar para lá mais uma vez esse rasgo, engasgo. Não engasga. Você já sabe a manobra para arrancar o entalo? Heimlich. Ishi foi a primeira palavra que meu filho falou. E eu falo para dentro. Enquanto a garganta denuncia que ou eu desago, ou eu desago, ou eu desago, ou eu desago, ou ela faz rebentação para derramar. Legal, boa tarde. Essa aqui é uma atividade Descambou, Festival Multicultural. Eu estou aqui hoje para bater um papo muito interessante sobre literatura, poesia, fotografia, artes de modo geral. Quero começar agradecendo já de cara o Profac, a Secretaria de Cultura e Turismo de Mogi das Cruzes, que possibilita e incentiva esse projeto, e também a diversos parceiros que acreditam na cultura de escambo, na economia criativa, e que tem somado com a gente e fortalecido esse projeto. Hoje eu estou batendo um papo com uma artista que eu admiro muito e que eu tenho o privilégio e a honra de ter como amiga, já de longa data, trocar figurinhas, poesias, livros, cartas. Eu recebo hoje da Isis Serena, que é autora do livro Tautologias, e daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Eu queria já dar as boas-vindas, meu bem, te fazendo uma provocação. A gente escreve um livro, publica, organiza, coloca no mundo, e aí se torna um autor, uma autora independente, porque essa é a nossa prática. Daqui a pouco você fala um pouquinho mais sobre isso, mas a provocação hoje é essa. E aí, depois que isso tudo acontece, o que é que vem? O que é que acontece? Artista independente, autora independente, que publica um livro. E agora? O que acontece? O que vem depois disso? Conta pra gente um pouco o que você pensa e acha sobre isso.
Meu bem, agradeço muito o convite, muito feliz de estar aqui hoje com você, nessa partilha, nesse ano cabuloso. Impediu a gente de mais uma vez estar perto, mas ainda bem que existem as redes, né, para a gente se aproximar de alguma forma. Nossa, essa pergunta, provocação, ela passa por muitos caminhos, né? É muito difícil quando você fala, agora uma artista independente, e agora, né? E agora a gente volta para trás, né? Porque é uma artista independente, mulher negra, né? Então é muito difícil é impossível, né? Não falar sobre interseccionalidade, não passar por todas as camadas do que é. Primeiro você chegar a cogitar que pode escrever um livro, né? Isso é muito difícil também falar do tema sem falar da minha própria trajetória. Acho que isso tem muito a ver com uma coisa com o conceito da Grada Quilomba, que ela sempre trouxe isso muito para mim, assim, desde a faculdade, de quanto para pessoas negras a epistemologia tem muito a ver com a nossa prática de vida, né? Com a nossa experiência, não tem como desatrelar, né? E que por isso o ambiente universitário, acadêmico, acaba sendo, na maior parte das vezes, um ambiente muito inóspito, porque a nossa experiência não cabe ali, né? E, de modo geral, as experiências não cabem, né, no mundo acadêmico, porque se pede um distanciamento, mas a experiência que está posta no mundo acadêmico é a experiência branca, né? Enfim, do colonizador. Então, o e agora é o e como chegou aí, né? E como que uma menina negra que escrevo desde muito pequena, minha avó me ensinou a ler e escrever muito nova, com uns 4 anos, e eu sempre escrevi muitas histórias, assim, escrevia cadernos e cadernos e cadernos e cadernos. Eu comprava caderno e enumerava o caderno inteiro e fazia um livro. Então, talvez eu era autora independente. É isso, é isso. Ai. Você ainda guarda algum desses cadernos, não? Eu tenho muitos dos diários, mas os cadernos com as histórias eu não tenho mais. Acho que se perdeu em alguma das vidas. Outro dia eu reencontrei uma caixa com alguns nesse mesmo esquema, nessa mesma organizaçãozinha assim, numerando páginas, colocando data e tal. Hoje em dia eu já nem escrevo mais assim, já nem também, nossa, nem dato mais, nem numero mais. Hoje me deu muita ansiedade se eu fizer isso. Sim. Acho que também o rolê do digital, né, insere outras questões, né? Mas você lia para os outros essas histórias? Eu era meio tímido, assim, viu? Também comecei a escrever bem cedo, mas eu não tinha muita coragem de ler. Até bem pouco tempo atrás eram textos engavetados, assim, que tinham histórias meio narnianas, assim, talvez, né? Tinha que abrir a gaveta para ver o que pulava dela, até começar a organizar mesmo e tal, enfim. Acho que esse trajeto que você traz do que vem antes de chegar no e agora, tem bastante gente que vai assistir a gente agora e que está pensando sobre isso e tal. Às vezes me perguntam, mas o que precisa para ser um escritor, uma escritora? Qual é o dom, né? O que aparece, assim? Por quê? E eu acho que é sempre uma pergunta bem genérica, mas que requer, a partir dessa perspectiva que você traz, uma resposta também singular, né? No sentido de que cada autor, cada poeta, cada autora e seus contextos vão criar diferenciações dessas perguntas, né? Então, para você, como foi se perceber escritora, mas decidir que aquele conteúdo deveria se transformar num livro, deveria ser lido por outras pessoas? Teve esse momento? Eu não decidi. Inclusive,
é uma briga com esse livro, né? Porque, enfim, sempre escrevi prosa, sempre fui da prosa, prosas curtas ou prosas longas, enfim. E aí depois, com uns 15 anos, tive um momento de escrever poesia, mas aí depois não escrevi mais. Poesias ruins, bem ruins, assim. O nada do nada, era bem melancólica, muito café e enfim, new metal e punk, era triste. Aí depois voltei a escrever poesia no contexto de slams e saraus, e quando eu já tinha, porque eu nasci em São Paulo, mas morei em São José dos Campos a minha vida toda, tanto que temos parceiros do teatro juntos, porque fiz teatro no Valmor Chagas, e aí depois voltei para São Paulo com 22, 23, em 2011. E aí, em 2013, 14, estava surgindo mais forte, né, esse movimento dos slams, assim. Embora, isso é controverso, assim, é porque 2013 tiveram muitas coisas importantes, né, para além de junho. Teve o Plano Municipal de Igualdade Racial, que eu trabalhei. Foi o ano que eu me descobri uma mulher negra, até então eu não sabia que eu era negra, achava que eu era moreninha, né, outra coisa, que era dito como... Por ser uma mulher negra de pele mais clara, sempre vai para o lado da mulata, né? Da hipersexualização, enfim. E o que também afeta a escrita e afeta quem está interessado em te ler, né? E o slam em si, ele nem é a minha linguagem, mas ele foi o lugar onde eu achei que poderia voltar a testar a poesia. E aí, nesse mesmo ano, a Tatiana Nascimento, de Brasília, e a Bárbara Ismênia, que são duas grandes amigas, irmãs, estavam abrindo a Padê Editorial, que era para lançar o livro delas. E dentro da Padê Editorial tinha a coleção Odoiá, que é a coleção de poesias, e cada livro tem um elemento marítimo na capa e tal. E aí, até nessa época eu não conhecia a Tati ainda, era muito amiga da Bárbara. Aí a Bárbara chegou para mim e falou: vamos lançar seu livro. Só que era isso, era um livro de poesias. E a maioria das minhas coisas ainda eram prosas. Então a gente fez Ela pegou as poesias que eu tinha até então, juntou com as prosas para enviar. Só que eu não achava que as pessoas tinham que ler aquela poesia, entende? Não era a minha poesia, nem sabia o que era a minha poesia até então. Mas eu achei que era importante hoje, né? Olhando em retrospecto, depois que eu lancei, depois de toda a celebração do livro ter tido mesmo... Eu fiz muito pouca propaganda desse livro, porque eu tive muita dificuldade com ele, dele ter tido uma repercussão importante para mim. Eu acho que ele tinha que existir, porque essa palavra tinha que existir, que está aí, que se somar a esse rol de mulheres negras que estavam começando a colocar sua voz no mundo. Então, eu acho que, para além do caminho do escritor, teve muito um caminho militante, né? Que às vezes é colocado de uma forma pejorativa e menor, e que às vezes eu acho que é um problema na escrita. Isso é uma polêmica, mas às vezes eu acho que é. Eu acho que hoje em dia tudo que uma pessoa negra faz, as pessoas exaltam demais, e não estou dizendo que com isso não tenha que existir a palavra de todas as pessoas, mas estou dizendo que com isso as pessoas que ganham grandes prêmios são ainda as pessoas brancas, porque elas se aprofundam, né, na sua escrita. Então, esse foi o meu momento, não momento, né? Difícil, né? Saber. Por sorte, Talvez esse marco... Talvez esse marco cumpra funções políticas dentro disso que você traz, mas você sente que também cria possibilidades simbólicas dentro do que é a própria escrita, que não está descontextualizada. Não estou falando de estética, mas no sentido do quão é importante te ler, o quão é importante ler esse rol
de mulheres que você traz e também talvez se espelhe e se conecte, o quanto é importante, de alguma forma, refazer, reconfigurar, ressignificar essas narrativas, né? Então, Sim. talvez não tenha havido esse dia, né? O dia em que você decidiu publicar, mas entendendo que o simples ato de escrever dentro desse contexto que você traz já é um desafio, publicar, então, é o ato, né? Talvez, de compartilhar, Sim. de conectar essas narrativas e tudo mais. Quando eu penso na minha história, eu acho que eu me sentia muito mais escritora quando eu era mais jovem, assim, isso é curioso. Eu acho que também porque você é menos marcado, né, pelas decepções mesmo da própria trajetória, porque ser escritor no Brasil é foda, né? Sei lá, nunca pensei nisso como uma carreira, né? Até os 18 anos eu achava que a única carreira possível para mim era ser atriz, que isso se perdeu completamente, é louco, assim. Para mim, a escrita era um lugar de, puta, eu amo tanto isso que eu não vou fazer isso um trabalho, né? Porque vai se perder, sei lá. E aí se perdeu justamente por deixar sempre em segundo plano, né? Teve uma longa fase da vida que isso ficou muito... Nunca parei, né, de escrever, mas ficou muito adormecido mesmo, né? Isso aconteceu também, você acha, com as outras linguagens, em relação ao teatro, em relação à fotografia, às artes visuais? Foi mais ou menos esse processo de chegar até lá e se perceber criando, se perceber criadora, ou houve uma decisão, assim, em algumas das linguagens? Como no caso do teatro, né, que você disse, se perdeu. Como foi esse processo para as outras? A fotografia foi uma escolha. Talvez tenha sido a única que foi realmente uma escolha, assim. De quis aprender, fui aprendendo. Também tive um momento de, isso aqui é um hobby, não pode ser meu trabalho central. E teve um momento da vida 6 anos de escritório, que eu decidi que não, isso daqui é o seu trabalho, né? Você já está ganhando mais dinheiro com isso, ainda que seja completamente incerto, né? É claro, quando você engravida 6 meses depois que você decide sair do trabalho, também complica a vida. Mas ainda assim, não me arrependo de ter escolhido. Agora, o teatro, a escrita eram coisas que, sei lá, gente, eu não acho que tem, eu não acredito nisso de, o dom, mas acredito que conforme você é apresentado, tudo tem a ver com acesso, né? E conforme você é apresentado aos mundos fantásticos ou não, você tem mais tendências, né? Não é dom, né? É uma tendência a gostar mais de uma coisa ou de outra. E eu, desde muito nova, eu era muito para fora, eu lia essas histórias, eu perguntei se você lia em público, porque eu tinha um combinado com a minha professora de português, que era, todo começo de aula eu lia uma história que era sobre todo mundo da sala. Então, mas essa produção era diária? Todo dia você produzia uma história e aí na manhã seguinte ou no dia seguinte fazia a leitura? Era uma vez por semana que eu lia, mas eu escrevia desembestadamente quando eu era pequena, escrevia sempre. Né? Quando eu não estava lendo, eu estava escrevendo. Tá. Você, por essa época, você tem lembrança de que isso tenha sido trazido um pouco pela professora na escola? Como é que chegou até você? Você já gostava de ler ou já tinha nessas anotações que você fazia e tal algum entendimento de que aquilo era poesia ou era prosa? Como foi esse início, assim? Sabe que eu não tenho memória muito forte de ter sido muito... Eu tive uma professora de português quando eu era pequena que era muito querida, mas eu não lembro dela ter sido tão relevante na minha paixão pela literatura. Eu acho que isso teve papel fulcral assim, da minha avó. Minha avó era uma grande leitora. E eu passava quase todas as férias com ela. E ela era viciada em cadernos de receita. Então, eu tinha o meu caderninho também de receitas. E eu acho que a escrita vem muito daí também, né?
de ler e copiar. E a professora que teve uma grande relevância na minha vida foi uma professora que veio lá em São José. Ela tinha vindo de São Paulo e a escola, imagina, né? Cidade do interior, super conservadora, São José dos Campos, super de direita e tal. Aí chega essa professora que quer colocar várias artes na escola. Ela que me trouxe o teatro. E aí, para mim, foi uma loucura, né? É o nome disso. Uma loucura. E outra pessoa que foi... essa pessoa eu não posso deixar de mencionar, porque o Wallace Poço, ele simplesmente mudou a minha vida, né? Assim, foi por causa dele que eu conheci outro tipo de cinema, foi ele que me apresentou Cortázar. Quando a gente entrava no curso de teatro básico, ele dava para a gente uma lista com, sei lá, 5 livros, 5 filmes, 5 peças de teatro, e isso mudou tudo para mim, né? Mudou minha escrita, mudou minha visão de mundo, porque foi a partir de Amélie, por exemplo, que eu quis ir mais para o cinema, estudar fotografia. Ele sabe disso. Aliás, um abraço para o Wallace Puoso, toda a turma lá do Teatro da Aldeia, do Teatro da Cidade, todo mundo de São José, são os queridos todos e todas. E o Wallace estava com a gente acho que agora eu não me recordo, mas acho que duas temporadas anteriores do podcast, do Aos Primatas Podcast. Eu vi. Ele trouxe textos, inclusive, do livro que ele publicou agora recentemente, O Acústico Valvulado. É um baita livro massa também. Então, essa rede de autores, de publicações independentes e tal, vai se ampliando, né? Isso teve diversos movimentos aí ao longo da história, desde os marginais até a galera que imprimia mesmo nos memes, né? Nos mimeógrafos, nos zines, até o movimento de saraus, que também publicou muito, né? Nos anos 90, 2000, aí tinha um movimento forte também de publicação de zines, aqui na Zona Leste, né? Eu tô aqui em Mogi, né? Então a gente acompanhava os saraus da Zona Leste, né? Os saraus mais antigos, o sarau do Buzo, o próprio escritor Sacolinha, a galera do Literatura no Brasil também já estava se movimentando. Então tinha um movimento forte que era político, né? Porque era de contestação às editoras que selecionavam, que tinha um processo de curadoria dos seus publicados, né? Digamos assim. E editoras independentes, mas que ainda era muito singelo, né, esse movimento, ainda eram poucas as editoras. Então, acho que esse movimento de publicação independente, forjado um pouco na necessidade da luta, da afirmação de que esse conteúdo que estava sendo produzido queria ganhar outros espaços, que não fosse só reduzido àquele núcleo de pessoas que ali se encontrava, né? Quer dizer, queria ser lido por outras pessoas, né? Queria de alguma maneira convocar, comunicar, não sei. E eu não sei, eu me sinto um pouco, acho que pela questão geracional, talvez, né? Eu me sinto hoje um pouco, sei lá, herdeiro, assim, filho desse movimento de poetas e de publicadores independentes que trouxeram um pouco a possibilidade de afrontar, sobretudo, esse grande mercado, né? Que é o livro no Brasil, né? Que ainda é o livro no Brasil, né? Um livro ainda custa caro, ainda é difícil de ser acessado pela grande maioria das pessoas. A gente viu agora recentemente propostas de emendas e tudo mais que aumentam a taxação de impostos para livros, por exemplo. Num país em que mais ou menos 11 milhões de brasileiros ainda é analfabeto, ainda não sabe ler e escrever o próprio nome, às vezes. Esse é um contexto macro-político no país que, às vezes, passa batido, né? Quando um best-seller chega na vitrine, na prateleira, e vira uma aceitação nacional e ganha prêmios e tudo mais. Outro dia a gente estava fazendo uma prosa dessas, porque esse é um ciclo de conversas, né? Então a gente está fazendo algumas conversas. Fazendo uma conversa com o escritor Sacolinha, que eu citei agora há pouco, e o Ailton Krenak, e falando um pouco sobre isso, né? Mas e a vida do autor independente enquanto ele está produzindo o conteúdo que ele vai publicar, né?
Porque o livro pronto, quando ele chega na mão, ele pode circular e tal, é uma coisa, é uma, né, uma peça. Mas e todo o histórico, né, que acompanha, todo o processo e tal. E aí o Krenak dizia o seguinte, ele acabou de receber agora o prêmio Juca Pato, né, por esse livro que ele produziu na pandemia, né, A Vida Não é Útil. E aí ele dizia o seguinte, pô, eu não esperava, quando eu recebi o prêmio, eu não esperava que eu fosse receber um prêmio hoje, em 2020, agora, nesse contexto. Porque os que estavam concorrendo comigo, os outros nomes e tal, têm um histórico maior, mais largo, seja na academia, seja em outras publicações, seja em outras premiações. Então ele se assumiu surpreso ao receber o prêmio, e aí, claro, ele complementa dizendo: o prêmio por si só não muda nada, né? O prêmio por si só não altera o caminho da escrita, da pesquisa ou das coisas que eu já tenho me preocupado enquanto escritor. Mas, claro, ele traz uma possibilidade de referendar aquilo que eu estou dizendo num mundo que ainda elege os seus nomes, os seus porta-vozes e tudo mais, né? Então, tentar desconstruir isso e desconstruir isso politicamente enquanto luta e enquanto conteúdo simbólico, porque a poesia, mesmo a poesia de luta, ainda recria possibilidades simbólicas, né? Na escrita, na língua, na gramática. Então, na real, eu acho que o que eu queria te perguntar é, você, dentro desse contexto que você traz, do antes, né? Até chegar o momento de publicar, de ser publicada, vamos chamar assim, já que não foi uma decisão muito direta assim publicar, né? O meu livreto também não foi, viu? Foi uma junção de fatores. Mas a pergunta é, para quem escrever? Num país em que o livro é caro, em que as grandes editoras ainda dominam um certo mercado de publicações, de vitrine, de livrarias, etc. Para quem escrever? Quem é o público que está lendo esses materiais que estão sendo produzidos, essas novas narrativas? Quem são essas pessoas que estão de alguma maneira, se conectando com deixar de comprar um livro na vitrine, ou nem comprar um livro, ou gastar um recurso com outra coisa, uma grana às vezes com outra coisa, mas ok, eu vou apostar nessa escritora, eu vou ler, porque isso aqui me chamou a atenção, isso aqui me diz respeito. Quem é esse público? Dá para perceber, assim, dá para visualizar isso? Que perguntou, né? Dá. É complexo, né? Depende de quanto você consegue furar a bolha, né? Porque você acaba escrevendo para os seus, né? Na maioria das vezes. O que, lógico, não é ruim, né? Você também quer ser reconhecido entre os seus, inclusive, eu acho que é super importante. Então, depende muito de alcance. E você é um clichê, né? Mas você escreve para você, né? Eu escrevo para mim, né? Não que eu escrevo para... Dizer que eu escrevo para mim não quer dizer que eu não queira ser lida, que eu não queira chegar em outras pessoas que eu... Mas no ato da escrita não é algo que eu penso, né? Quem que é o meu interlocutor, assim. Fora os meus iguais, né? A não ser se é algo que é muito direto, né? Mas eu acho... Puta, que difícil. Enquanto você ia falando, eu pensei que a gente escreve para os mais novos. Acho que os nossos mais novos, essa geração, sei lá, eu estou com 32, a galera de 20, 22 anos, se interessa, né, por ler as nossas palavras, tem a gente como uma referência, o que é uma coisa muito louca, assim, para mim, mas acredito que os nossos amigos que são professores e que estão na luta de frente, disso em sala de aula, levam os nossos livros, né? Isso acontece muito. E acho que essa geração mais nova é uma geração já dos slams, né? E acho que elas têm acesso a gente. Então, acho que o que a gente pode fazer é isso, é escrever para os mais novos, né? E tentar que esses mais novos levem para outras pessoas. Eu pensando isso enquanto uma mulher negra, que isso chegue em pessoas brancas, né? E que isso chegue de uma forma que não seja condescendente, né? Mas
Mas eu acho que é muita pressão para um autor que já é independente, que já tem que sobreviver e escrever. E eu digo tem que escrever porque você tem, né? A verve te chama, né? Se você pudesse optar por deixar um pouco de lado, embora nessa quarentena, inclusive, estou escrevendo bem pouco, o que me deixa bem ansiosa. E ainda eu sinto que com autores independentes, essa sempre é uma pergunta, né? Com outro peso, né? Para quem que a gente escreve, qual que é a nossa... em quem que a gente quer chegar, como que a gente quer chegar. E isso me faz lembrar muito de eu fiz um curso com a Ana Maria Gonçalves, de Um Defeito de Cor, e ela disse assim, o dia que perguntarem para um autor branco por que você escreveu sobre esse tema, por que você não escreve sobre tal tema, por que você não escreve para tal pessoa, aí eu começo a pensar para quem que eu estou escrevendo e por que eu escolhi esse tema. Essa é uma pergunta que ela é difícil, assim, para mim. Mas o que você pensa sobre isso? Eu tenho a impressão... Não, é isso, acho que me responde super bem. Porque eu confesso que esse é uma pergunta recorrente, pelo menos para mim, no processo de criação, não durante o processo de escrita. Porque eu acho que durante a escrita eu consigo focar em algum intervalo de tempo em que seja possível criar algum tipo de conteúdo poético, ou seja lá qual for a forma como eu estou escrevendo, não desconectado da realidade, no sentido de que é óbvio, não posso deixar de falar dos temas que estão pertinentes, que fazem parte do meu cotidiano, da minha crítica, da minha preocupação. Tudo isso está perpassando, né, a escrita. Mas no sentido de se permitir, se possibilitar aquele estado de criação como um estado de aprofundamento. Acho que você usou essa palavra. E, de modo geral, é isso, né? Autores consagrados ou de outros berços têm tempo para passar horas observando, sei lá, um determinado objeto, ou determinada situação, ou determinada experiência, analisando um sentimento. E isso, de fato, em termos de recurso humano, isso traz um aprofundamento grande. Porque você fica ali, né, processando aquela informação. Mas, às vezes, o mercado, todo esse processo faz parecer que o poeta independente, que o autor ou a autora que está fora desse universo criativo lírico quase, né, que é quase lírico, é quase um sonho, assim, no sentido fantasioso da coisa, né? Quer dizer, é a pessoa que tem que acordar de manhã, que tem que pegar o trem, que tem que bater ponto às vezes, que tem que, durante o dia, fazer N coisas para, em algum momento, anotar um verso. Quer dizer, aquele verso circula um outro caminho, um outro universo criativo que não é só o da realização no papel. Antes de chegar no papel, ele passou pelo corpo que está produzindo aquele verso, que está escrevendo aquele verso. Ele está intrínseco, né? Ele faz parte do sangue, dos olhos, da boca, ele está permeando aquilo. Então, quando isso chega para o público, em formato de livro, em formato de texto e tal, me parece que há uma catarse natural ou espontânea que pode tocar tanto quem está lendo quanto quem escreveu. Mas isso depende de um trabalho sistemático de difusão do conteúdo, de propagação, de aprofundamento dessa leitura também. Quando você traz essa coisa do falar para os mais jovens, eu acho que isso é uma coisa que eu venho me perguntando em anos e não tinha chegado nessa compreensão ainda. Mas é isso, de fato é isso. De fato é isso. Porque esse inserir-se no ambiente escolar, inserir-se no cotidiano mais simples das pessoas, e não nos mais complexos, não nos mais caros, não nos mais seletivos. Pelo contrário, é andar pela rua e
tropeçar na poesia, é andar pela rua e, de alguma forma, ser convidado a olhar para uma foto, para um lambe, para algum tipo de intervenção que recrie simbolicamente a visão da cidade, seja lá o que for, né? Aí cada artista vai ter uma proposta para avançar nesse sentido. Então, quando eu me pergunto para quem escrever, de alguma maneira, me parece que a gente escreve para olhos e ouvidos atentos. Mas esperar que esses olhos e ouvidos se atentem simplesmente por uma obra do acaso não me parece uma conta possível. Me parece essa fantasia de esperar que, ao escrever, alguém leia, goste, publique, queira para si. E não é verdade. No mundo de disputas narrativas, de disputas simbólicas, um verso, uma estrofe, pode mudar a vida de alguém radicalmente, porque mudou em algum momento as nossas. Tenho certeza que se eu te perguntar de um verso que você leu em algum momento e aquilo fez tanto sentido, que pode ter mudado ali uma compreensão, uma dinâmica, um rumo. Para mim, isso é muito recorrente. Eu ainda sigo me apaixonando pelas leituras que chegam até mim. E quando eu tenho a chance de ler você, de ler o Wallace, de ler outros nomes que estão nessa rede que a gente falou um pouco agora, isso chega para mim dentro dessa perspectiva de que você traz do falar para os mais jovens, que além de ser um deleite poder escrever, poder rascunhar, anotar e tal, é também uma responsabilidade em alguma maneira. Mas, claro, isso não sei se isso se transforma numa missão ao longo da vida, porque eu também estou nessa geração dos 30. Talvez se a gente trocar uma ideia com uma poetisa de mais tempo, de mais experiência nessa pergunta, o compartilhamento seja ainda mais profundo. Mas, assim, a partir da nossa experiência de agora, me parece que, ao escrever, eu faço escolhas. Da palavra que eu coloco, do texto que eu me aprofundo, do tema que me parece interessante e significante. Mas não sei se essa escolha é tão definida no caso do público. Porque o trabalho, ao chegar no público, depende de outros fatores, né? Não é só a escrita. Pelo menos é o que me soa. Não sei o que você acha. Assim. Mas a sua compreensão de que escrever para os mais jovens, para mim, chegou assim como encontrou um lugar que era vazio em mim, sabe? Uma coisa que eu acho importante da gente falar da publicação independente, autopublicação, que é muito bonito, né? E é um caminho também poderoso, né? Mas eu lembro de uma mesa que eu estava uma vez, e aí uma professora virou para mim e falou que nós, ela usou essa expressão, autores marginais, autores periféricos, autores independentes, que a gente ficava criando nichos, que a gente ficava em nichos, né? Como se a gente tivesse qualquer acesso a uma editora grande, né? A gente para além da beleza da publicação independente, a gente publica independente porque é o espaço que tem, né? Se você perguntar para qualquer autor independente, você zine, que é uma escolha de linguagem quando a gente publica zine, né? Mas quando a gente escolhe ralar, gastar nossa grana e de boca em boca e de mão em mão para lançar um livro, não sei se é o grande desejo de todo autor independente. Digo que eu fui convidada por uma editora que eu amo, uma editora que tinha acabado de nascer e que hoje tem uma relevância grande dentro do rolê das editoras artesanais, mas também sonhava em ser publicada por uma editora grande, né? E o quão violento é dizer que nós estamos em nichos, né? Que a gente escolheu um nicho desse, né? E como se houvesse qualquer outra possibilidade de sair do nicho. Importante.
Sim, acho que daí surgem esses movimentos que você trouxe, né? De que essa geração mais jovem talvez seja uma geração dos slams, né? Você teve essa participação e voltou a escrever poesia e tal, para, de alguma maneira, participar de slams e tudo mais. Como é que foi esse momento para você? Essa vivência junto desse movimento que é o slam e que tem cada vez mais sido potente, cada vez mais tem reunido gente em torno dessa proposta, dessa ideia. Eu frequentei alguns slams, mas eu nunca participei do slam enquanto slam. Participava sempre do mic aberto, da parte que era mais tranquilinha. O slam da Guilhermina, obviamente, na Leste, por causa dos Dolores. O slam do Grito, porque tem um grande amigo meu que acho que ainda faz parte, que é o Lucas Bronzato, que é um puta poeta também. E ia muito em alguns saraus, né? No sarau do Buzo, porque eu morava ali perto, na época da onde eles estavam. E fui também lançar meu livro no sarau do ABC, que era do Lucas também. Enfim, foi um momento muito importante para mim para além de voltar a escrever, acho que o mais importante foi foi retornar a escrita no corpo, né? De uma outra forma, para além da escrita que é esse lugar muito particular da nossa experiência, né? Da gente estar no mundo e trabalhar e ter que pegar o busão, o metrô lotado e criar a partir dessas experiências, dessas escrevivências. Tem também o retornar para a voz, né? Porque depois desse período na escola eu era muito extrovertida, amava, era meu período que eu era mais para fora, no teatro, tudo, etc. Ainda assim eu era tímida, mas eu estudei na mesma escola desde o maternal, então lá era o lugar que eu não era tímida, porque eu era amiga de todo mundo, né? Eu estava fazendo só para os meus. Mas no teatro mesmo, no Valmor, eu era já um pouco mais tímida. E eu lembro que a primeira vez que eu fui falar um poema, era muito ruim, que eu fui falar um poema no sarau do Buzo, eu tremia, o meu coração disparava, porque eu tinha muita vergonha de ser... Eu vou falar uma palavra forte agora, pensando em psicanálise, porque foi o primeiro que me veio, mas de me sentir humilhada publicamente, né? De achar que aquela palavra não tinha valor. E o que eu acho mais legal, tanto dos saraus, é que os saraus, hoje, eu acho que eles a maioria dos saraus, eles se confundem um pouco com os slams, né? Mesmo quando não tem a competição, as vozes, elas acabam sendo semelhantes, né? E o que eu acho que me ajudou e me forçou e aí foi um jeito de me referendar também na escrita, foi o quanto é celebrativo, né? Esses espaços. Eles celebram a sua palavra, que é diferente daquilo que eu disse antes de qualquer coisa que pessoa preta faz hoje em dia, ou uma pessoa indígena, né? É lindo, é quase um bibelô, né? Não é isso. Você está entre os seus e aquilo lá é muito exaltado, né? Seja para poesia de luta e um grito, seja para qualquer coisa, assim. E acho que isso faz já, né? Que as novas gerações se sintam mais confiantes na sua palavra, né? Eu vejo meninas de 20, 19 anos, várias lançando livros independentes, uma volta muito forte dos zines, né? Que acho que por um tempo eu quase não via mais, via só nos macaco velho, né? Que já estavam muito acostumados a fazer isso. Acho que essa é a grande importância, assim, para mim, do slam e dos saraus. Porque não é sobre dar a palavra, né? É sobre celebrar a palavra junto com os seus. Com certeza, essa experiência de sarau que você coloca, eu acho que
Não sei, é sempre um exercício difícil fazer comparações assim com o que quer que seja, mas eu acho que dá para chamar alguma coisa próximo de uma família mesmo, assim, que se forma dentro daquela estrutura, né? Porque é a liberdade de errar, é a liberdade de gaguejar, é a liberdade de se tremer, é a liberdade de tudo isso. É também a oportunidade de assistir o outro, de ouvir a outra voz, que às vezes está tentando dizer a mesma coisa que você, mas apurou um pouco melhor o verso, ou já está ali pela segunda ou pela terceira vez, você está pela primeira vez. Isso se transforma, dentro dessa perspectiva, numa família, acho que dá para chamar, né? Existem vários movimentos aqui na nossa região, Suzano, Mogi, Poá, a região do Alto Tietê aqui que a gente está, né? Falei do Sarau Literatura no Brasil, do escritor Sacolinha, que durante muito tempo organizou, publicou diversos autores e autoras, Débora Garcia, Lange Freitas, uma série de pessoas que publicaram nesse período e que se fortaleceram com publicações independentes, mas que eram extremamente requintadas, eram extremamente sofisticadas dentro da precariedade que poderia ser, né? Dentro do estigma que poderia ser publicar de maneira independente. Parece, às vezes, que é algo menor, é algo menos importante, ou não é tão bem acabado com o livro final e tal. Eu não vou lembrar de todo mundo, mas hoje a gente tem o Sarau na Galeria também, que já há 7, 8 anos faz saraus desse tipo, que reúne uma série de linguagens e tudo mais, e outros tantos saraus, né? O Búzio que ainda segue fazendo, outros saraus que estão acontecendo aí na Zona Leste, na Zona Sul. Então, esse é um movimento que nunca parou. Ele sempre esteve ocupando esses lugares. O que eu acho é que talvez esse momento dos slams também traga uma renovação para esse primeiro momento dos saraus, né? Como uma nova possibilidade de reunir pessoas, de reunir gente a fim de rimar, de trocar uma ideia a partir da prosa, a partir da estrofe, e às vezes não tão aquela troca de ideias cabeçuda, né? Que tende às vezes a acontecer quando se reúnem pessoas para conversar sobre arte, por exemplo. Bom, seguindo o nosso papo, queria te perguntar o seguinte: quais projetos você tem tocado atualmente, além do livro Tautologias que eu falei no início? Tem algum projeto de quarentena aí que surgiu? Alguma coisa que você tenha produzido nesse período? Quer contar para gente? Quarentena tem sido uma montanha-russa, né? Tem momentos que eu tô super criativa e acho que agora eu vou tirar absolutamente todos os projetos visuais de escrita. E tem momentos que eu chego à conclusão de que não sou mais uma artista, não sei mais escrever, não sei mais fotografar. Então tem sido meio essa atuada. Mas, de modo geral, não tem um projeto da quarentena, mas eu comecei a pensar e a perguntar, né, para várias pessoas como que foi a organização do livro. Eu perguntei para você como tinha sido a organização do seu livro. Vários amigos e amigas, né? Justamente porque eu não quero que o meu segundo livro seja como o primeiro, que seja um catadão do que eu tinha na hora, né? Eu queria que ele tivesse uma lógica para mim. Ele já tem um título, porque o título veio primeiro que o livro. Eu sei alguns poemas que eu quero que estejam nele, mas eu não consegui ainda me organizar para organizar, porque eu queria imprimir todos os poemas que eu tenho, pensar numa lógica mesmo. Tem um conto que está estacionado. É curioso isso. Depois que eu fui muito para poesia, eu fui para poesia. E aí eu achava minha poesia muito ruim mesmo assim. E aí um dia uma amiga, uma grande amiga, escritora, Camila Duarte, que é atriz também, e da dança, enfim, de muitas coisas, ela virou para mim e falou assim, num poema: nossa, eu fiz um curso com Marcelino Freire, e aí ele disse que no final
ele estava falando sobre a potência da palavra, né? O Marcelino. E aí ela dizia para mim o quanto ela tinha percebido que no meu poema, se eu tivesse invertido um verso, que ficaria muito mais poderoso, né? E aquilo mudou a minha vida de lá para cá. Porque é disso que eu falo quando eu falo que enfim, que tudo, qualquer coisa qualquer coisa é foda, né? Deixa eu pensar, toda palavra deve ser dita, mas que aí qualquer palavra dita, qualquer palavra colocada em versos, não precisa mais ser trabalhada, sabe? E aí qualquer coisa, qualquer coisa é ruim, tudo vira poesia. E eu acho que todo mundo pode escrever poesia, mas acho que a poesia é algo, né, que deve ser olhado com carinho. A palavra, a gente tem que ter um compromisso com a palavra. Acho que a gente tem pouco compromisso com a palavra hoje e tem muito mais compromisso com like, com vamos tombar e vamos estourar e pou. E tudo bem ter isso também, né? Mas aí eu acho que a gente também tem que olhar para o outro lado. Não, vamos também olhar com profundidade para essa palavra. E às vezes é uma coisa muito simples, né? Isso era eu ter trocado um verso de lugar. E isso foi o caminho, o começo do caminho para eu encontrar o que hoje eu considero que é a minha poesia, assim. Porque eu escrevo e depois eu olho muito, ainda uso blog, o meu blog virou meio um arquivão, né? Eu escrevo lá e depois fico rascunhando lá, e isso para mim é muito valioso, assim, porque eu vejo o quanto o poema vai crescendo mesmo, né? Eu acho que tem uma coisa do autor independente, principalmente de mulheres, que é feio se elogiar, né? É feio falar que, nossa, essa palavra, nossa, como isso daqui agora ficou mais bonito, né? Como isso daqui ficou mais profundo. Não é visto com bons olhos, mas eu acho que a gente tem que tomar isso para si, né? De olhar com cuidado para a palavra e depois perceber o quanto ela ganha sendo lapidada, né? E eu me perdi, como que a gente chegou aqui? Eu estava te perguntando sobre projetos que você tem em vista, o que tem tocado por agora e tal. É verdade. E aí eu estou lapidando ainda muitos dos poemas e lapidando o projeto como todo. Só que isso também é um inferno, né? Aí a pessoa desfaz tudo que ela falou. Porque aí eu sei que uma hora vai ter que parar, né? Uma hora você tem que olhar e falar, é isso, né? Que é o que você quer colocar no mundo. E eu ainda não cheguei aí. Então, a quarentena, a parte boa, que não tem nenhuma parte boa em estar numa crise mundial, mas talvez ter aprendido a ter uma certa calma, né? Com os processos mesmo, né? Porque mesmo com todo o tempo do mundo, embora não existe todo o tempo do mundo com uma criança de 1 ano e meio, mas não tendo que driblar entre ir para a rua e estar com o meu filho, né? Mesmo assim, o processo tem um tempo dele, né? A palavra tem um tempo dela e não adianta forçar muito a barra. Sim, você falando sobre esses processos de organizar o conteúdo e tal, e eu também sigo usando o blog e tenho encontrado diversas pessoas que seguem usando o blog e que estão criando para esse universo, porque parece que o blog é uma coisa meio ultrapassada dentro do ambiente virtual, né? Que chegou no Twitter, né? Que compactou a palavra, Sim. que compactou a comunicação, né? Mas o blog é isso, para quem ainda não conhece o blog, o blog era meio que um diário online, assim, né? Um diário virtual. Você conseguia publicar textos de qualquer tamanho, conseguia trabalhar formatação e tal. Então, conheci diversas pessoas que ainda estão trabalhando com blog. Mandar um abraço, inclusive, para a Aline Piovan, do Afrodita, que é um blog que ela está tocando já tem um tempo,
E esse tempo é mais ou menos similar com o tempo em que eu toco o Azia da Poesia, que é um blog desde 2013. Você falou de 2013, né? Que 2013 não teve só as manifestações, não só as jornadas, mas ela foi no meio do ano, né? Foi simbólico, assim, para contrapesar o ano e tal. E naquele mesmo período eu comecei a escrever, acho que cheguei até a trocar contigo alguns poemas, assim, Sim. coisas que estavam ainda surgindo e tal. A gente ia Sim. para a rua durante o dia, né? Para manifestar, para, enfim, para ocupar esses espaços e na volta vinha anotando poemas e tal. Isso era bem recorrente. E isso virou um livreto, né? Na sequência virou um livreto, mas levou 8 anos quase para se transformar num livreto publicado, assim, né? Em algo impresso, em papel e tal. E esse catadão que você falou da sua primeira experiência com o livro, acho que talvez seja um pouco para todos que, de alguma maneira, decidem publicar, assim, ou que acabam se publicando, né? Porque comigo também aconteceu essa possibilidade de incentivo de outras pessoas, de dizer assim, isso pode virar um material, isso pode ser impresso, publicado e tal, até que eu me convencesse de abrir a gaveta e falar, então tá, deixa eu ver o que tem lá dentro. E aí tinha muita coisa, né? Porque se passa 8 anos escrevendo, aquilo vira um conteúdo gigante. Selecionar, sei lá, 30 e tantos ou 40 textos para entrar num livreto desse tamanho foi um negócio difícil às vezes, porque o processo era dizer assim, ok, isso é muito bom. Na manhã do dia seguinte, isso é uma merda, porque eu encontrei um outro texto que é muito mais interessante para o que eu acredito hoje, sei lá. Então, esse é um exercício, né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista da Roberta Martinelli, acho que no Cultura Livre, e ela entrevistando alguém e dizia assim, não pode deixar disco pronto na mão de artista muito tempo, porque senão ele vai lá e muda tudo, ele mexe nas bases, muda a bateria, acrescenta um solo de guitarra, não termina nunca, né? É sempre um processo em abertura, né? Em composição e tal. Enfim, então eu me identifico com esse processo também de publicação. Pelo que eu entendi, você já tem o segundo livro, então, mais ou menos na cabeça, assim, mais ou menos organizado na cabeça. Falta botar no papel ainda e organizar essa lógica que você chamou de, né, de uma composição aí. Tá. Tem ideia de eu quando gostei isso que você deve... falou que eu escrevi e, na sequência, 8 anos depois, virou um livreto. Para mim, é meio que na sequência, porque esse material ficou adormecido, né? Ele ficou adormecido nesse universo virtual, que, claro, algumas pessoas liam, tinha acessos e tinha compartilhamentos dentro desse universo virtual, mas não tinha uma coisa que eu considero fundamental, uma espécie de feedback do leitor. Porque como eu deixei de administrar o blog em algum momento, assim, teve um hiato. Tudo que estava lá ficou parado durante algum tempo. Até que eu retomasse e resolvesse publicar aquele conteúdo, teve um hiato assim de meses, quase um ano, que eu praticamente não acessei esse material, né? Então, quando eu voltei para ele, tinha coisa que eu nem lembrava que tinha escrito. Como a maior parte são micro poemas, né? Tinha textos que eu nem lembrava que eu tinha escrito. E aí tinha aquele choque, assim, porque você vira meio que leitor, né, também, depois, né? Você vai ler. Não sei se você teve esse choque quando o livro chegou na sua mão mesmo, assim, que você segurou ele e falou assim, nossa, fui eu que escrevi isso, que legal, olha isso é muito, sei lá, isso pode... acho que tem a ver com essa coisa que você está dizendo, do não é visto com bons olhos. Mas eu acho que, de modo geral, esses olhos aí, né, ficam ali zapeando, são olhos bem pretensiosos, assim, né? São, às vezes, até mal intencionados mesmo, porque querem que a gente siga acreditando que a melhor escrita é aquela escrita, sei lá, Academia Brasileira de Letras, né? Sim. Nada contra a academia. Nada contra a Academia Brasileira de Letras. Tem grandes mestres, escritores e nomes ali que compõem a literatura nacional. Mas acho que tem a ver com aquela coisa do prêmio, né, que o Krenak traz. Ele por si só, a nomenclatura por si só, não compõe nada, né? Eu fico feliz de saber que você está já arquitetando o próximo livro. Eu confesso que durante a pandemia também escrevi um pouco, organizei alguns materiais, e isso deve se transformar num segundo livro.
e o sentimento que eu tenho é o mesmo que esse que você traz, de ter uma capacidade um pouco melhor de organizar esse conteúdo, de ter ele mais dentro de uma lógica pensada, dimensionada, alinhavada às vezes, né? E eu acho, me parece, quero crer que o ano que vem, 2021, depois desse funil todo, dessa experiência toda maluca que a gente está vivendo, será um ano muito, muito, muito efervescente. Diversas pessoas que eu tenho conversado nos últimos dias, meses e tal, têm me dito isso, que pretende publicar conteúdo em 2021, que tem um disco novo para sair, que tem, sei lá, uma peça nova, que tem uma dramaturgia nova. Então, acho que isso vai ser muito legal. De repente, se a gente estiver lançando no mesmo período, bora fazer uns lançamentos independentes Sim. junto. Porque isso foi a grande brisa, assim, de ter botado o livreto no mundo, e que foi fazer os lançamentos, né? Conversar, trocar ideia. Sei que você também fez alguns por aí, e aproveito e já te pergunto, o livro está disponível à venda? Ele está em livrarias? Como é que é o acesso a esse livro? Como é que eu chego nele? Tautologias. Você chega nele pelo site da PADE. Você jogar Tá, PADE LGBT no Google, vai direto para o site, e lá tem. As meninas fazem à mão o livro, né? É uma editora artesanal, elas costuram o livro à mão, enfim. Isso é o mais lindo, né? De ter o primeiro livro na PADE. E é isso que me deixa triste dele não ser o livro que eu queria que fosse, sabe? sim. Mas ele tá aqui, deixa eu mostrar ele. Esse daqui é um rascunho que me sobrou dele. Essa Porque capa é linda demais, sou apaixonado por essa capa. quem Quem fez é essa essa capa? capa foi a Mariana Fujisawa, que é uma desenhista, pintora maravilhosa, muito minha amiga. Eu convidei ela na época e ela topou. Tem outros livros da PADE aqui que todos são uma obra de arte, né? Esse é o da Tatiana Nascimento, Lundu, conhecidíssimo. Quem não conhece precisa conhecer. Tatiana Nascimento, além de poeta, é uma puta pensadora sobre decolonialidade, branquitude. O da Bárbara Smelniak. Metade de São Paulo conhece, mas quem não conhece ainda precisa conhecer. Do Teatro da Oprimida também, além de poeta, uma puta pensadora também. E para mim, acho que a coisa mais importante, para além da matéria do livro, né, foi realmente também os lançamentos, né? E trocar livros mesmo, né? Isso é uma coisa que é muito gostosa, né? De estar fisicamente, né? Isso é muito precioso, assim. E que eu acho que nós, enquanto autores independentes, temos mais, assim. Eu me interesso muito mais por esse tipo de troca do que, sei lá, aquilo que a gente falou, por participar de grandes salas que sejam muito rebuscadas, né? E você vai ficar mais tempo pensando se você está dentro do que você preparou da fala que você tem que colocar ali, do que partilhando, né? Do que você é e da experiência de vida e de escrita, né? Essa coisa de troca de livros, de compartilhamentos e tudo mais, é uma das tentativas do festival, viu? A gente tem tentado buscar a prática do escambo, não só a teoria dela, possibilitando que as pessoas possam, de fato, intercambiar saberes, conteúdos, produtos, serviços. Então, no site do festival, quem não acessou, já aproveita, acessa, tem uma aba em que você pode praticar o descambo. Você pode conectar, encontrar outras pessoas que estejam afim, de repente, de trocar um livro pelo outro. Eu já li o Tautologias.
agora eu quero ler o livro, eu quero ler o Azia da Poesia. Vamos trocar, vamos intercambiar, praticar o escambo, porque eu acho que uma das alternativas bem potentes assim para a gente fugir desse mercado de todas as ordens, né? Mas sobretudo do mercado editorial, né? Que a gente está falando hoje, das grandes livrarias, das grandes taxas de livros, de impostos e tal. Uma das formas que a internet trouxe é o e-book, né? Muitos e-books você encontra pela internet hoje, às vezes gratuitamente ou a preços menores. E isso é muito legal. Mas o livro físico é insubstituível, né? Pergunta. Para mim o livro físico tem o seu charme, né? Abrir, Sim. folhear, sentir o cheiro. Então fica esse convite também. Quem não acessou o site pode intercambiar por lá, praticar o escambo. Vou aproveitar para falar rapidinho também do Azia da Poesia, que foi o livreto que eu comentei agora há pouco, que era um blog e virou livreto em 2019. Ele foi produzido pelo Kaique Calisto, tem essa capa aqui do Adriano Chuva, que é uma capa cheia, na verdade, ó, não sei se vai dar para ver. Gracinha. São micropoemas que foram extraídos desse período aí, entre 2013 e 2018, começo de 2019, e viraram um livreto no ano passado, incentivado aqui em Mogi pelo Profac também, que é um edital para publicações, que tem sido bem significativo aqui na cidade, porque tem fomentado pequenas iniciativas independentes, iniciativas que de alguma maneira tentem dialogar com isso que a gente está conversando um pouco. Esse festival, inclusive, é uma parte dessa possibilidade, né? É uma ação de política pública que possibilita a realização de um festival como esse, em que a gente pode trocar, intercambiar ideias, convidar outros mestres, mestras, gente que está produzindo, que está compartilhando conteúdo, e, enfim, para a gente ir avançando, aprendendo juntos. Então, deixo aqui o Azia da Poesia também. Aproveito para deixar a rede social dele, que é @Azia da Poesia. Busquem lá. Não está disponível para venda em livrarias e pela internet por enquanto, mas quem quiser pode procurar o meu perfil lá e pode encomendar ele. A gente também tem alguns exemplares ainda. Te convido também a deixar as redes sociais para a gente ir se encaminhando para um encerramento e deixar uma mensagem. De repente, quem está assistindo a gente que está se perguntando, poxa, será que esse ano ou no ano que vem eu vou publicar um livreto, vou publicar um livro de poesia, de prosa? Como é isso? Deixa uma esperança. Eu acho que eu ouvi isso outro dia, e cada palavra dessa, cada incentivo que a gente dá a alguém é uma esperança no coração daquela pessoa. E eu achei isso tão bonito, porque de fato para mim é. Quando eu ouço um incentivo de alguém, uma ideia que vem para somar com a minha, isso me dá esperança, me faz querer viver mais e criar e conectar. Então deixa esse salve e aí a gente logo já se encaminha. Tá bom, meu bem. Vou deixar meu Instagram. O blog tá bem estacionadinho, eu deixo ele escondidinho. Dai com D, Dai Serena. Lá tem fotos, tem as minhas fotos, meu trabalho de artista visual, e também tem, às vezes eu coloco alguns poemas lá também. O que eu quero deixar é o que eu deixo para mim, né? Acho que o melhor conselho é aquele que a gente dá para a gente mesmo todo dia, que é siga escrevendo. Se você acha que não sabe se vai conseguir, que não sabe como que vai fazer, se não sabe com quem vai fazer, continue escrevendo e trocando, e escrevendo e trocando. E é desse movimento e dessa partilha que surge uma combustão que faz a coisa acontecer. A palavra, ela quer ser lida, a palavra quer ser escutada, e ela dá o seu jeito de ser. Paciência. Vou dormir com essa hoje. A palavra quer ser lida. Que lindo isso. Acho que é isso. Melhor mensagem não há. A palavra quer ser lida. Que as nossas vozes se multipliquem, que a gente se permita ouvir, que a gente se permita recriar as nossas vozes também, as nossas palavras.
estudar ela, aprender com ela, acariciar ela. Tem um poeta que fala sobre isso, né? Estava tentando lembrar quem é, mas agora eu não me lembrei. Sobre trazer a palavra para perto, colocar no ventre, acariciar a palavra e tal. Porque é isso, ela vai se criando, né? Ela vai se Sim. criando. Maravilha. Eu fiquei feliz demais com esse papo. A gente sempre planeja, né, algumas perguntas, alguma coisa, mas quando ele flui, as perguntas vão surgindo e as curiosidades vão surgindo, são ainda mais interessantes. Curti demais. Espero que quem assistiu tenha curtido. Aproveita também, se você não curtiu ainda as redes do festival, @Descambou Festival. Tem o site também que já está por aí no ar. Acompanhe o restante da programação, tem bastante coisa acontecendo ainda, tem mais conversa no ciclo de conversas, e procurem os livros, fortaleçam os autores, as autoras, os produtores independentes que publicam de maneira artesanal, de maneira não convencional, fortaleçam esses movimentos que a gente falou aqui, os saraus, os slams, não porque os movimentos precisem da gente, mas porque a gente precisa dos movimentos, a gente precisa entender como eles funcionam, estar dentro, participar, ouvir as vozes, e isso é sempre um crescimento. Então, me sinto hoje feliz, vou dormir com essa, a palavra quer ser lida. Lindo demais. Eu agradeço a conversa hoje com Daís e Serena. Agradeço a equipe técnica também que está com a gente, o Vitor e o Kaique, hoje auxiliando na gravação dessa live. E fiquem bem, curtam a programação do festival e nos vemos no próximo. Até já. Tchau. Um beijo. O centro. Senhores sentados cortejam no baile soberbas senhoras. Brancos pratos repletos orbitam a pauta. Certamente desvairam-se de farda. Há lado, há golpe, galope, escalam do brejo 10 sedentas saúvas seguidas por 7 serpentes oblíquas, recobertas em vastas togas promíscuas, suplantam ordem e devoção, salivam em coro a dor. Estes redobros exaem-se, ensaiam no cisco da unha, seguem serzindo panos, cobrindo no ar o grão da milícia. Fareja o cão que sonda o rei da farfalha. Ponta de garra espicha da mão o braço covarde que tange do corte o fio da navalha.